Oi, eu sou Guilherme Orbe e vamos falar sobre desenvolvimento de reis e rainhas. Seria o arquétipo do comandante de um modo geral. No que vou falar do vídeo dá para adaptar para qualquer outro tipo de liderança que tenha na sua história. Presidente, imperador, prefeito, general, capitão do time, chefe, gerente, entre várias outras possibilidades dentro das posições de liderança. Mas vou focar em reis e rainhas para ter o norte. Já fiz um vídeo falando sobre os arquétipos. Vou deixar na tela final se lembrar. Lá eu falo sobre 12 tipos de personagem. Um deles é o arquétipo do comandante. Basicamente são o tipo de personagem que tem alguma função de liderança na trama. Não necessariamente precisa ter algum cargo importante. E existem variações de líderes. Seriam variações desse arquétipo de liderança. Um exemplo, temos o rei cruel, o rei bonzinho que morre no início da história. Acho que você já acompanhou alguma história com esses tipos de reis. Tem o arquétipo da rainha calculista ou rainha má. Não é tão fácil ver histórias com rainhas boas. Reis e rainhas são figuras que sempre têm muito peso em uma história. Então é importante termos um cuidado na hora de criá-los para que a história fique ainda mais interessante. Quando for criar um rei ou uma rainha, primeiro, tenha em mente que tipo vai ser, mas não vamos ficar só nisso. Pense quais serão suas características básicas. Aqui temos várias possibilidades, mas primeiro é sempre recomendado você criar o padrão de criação para todos os personagens relevantes, ou seja, crie sua história, características físicas, personalidade, qualidade, defeitos, objetivos, por aí vai. Tem uma playlist aqui no canal completa sobre criação de personagens. Caso tenha dificuldade nessa parte, acho que pode te ajudar. Mas sabemos que às vezes um rei ou rainha pode estar lá apenas cumprindo uma função específica, uma participação mais curta. Nesse caso, não precisa pensar em todos os detalhes, bastaria definir qual tipo de arquétipo estaria. Rei cruel, rei bonzinho, rei calculista, rei egoísta, rei honrado, e o mesmo serve para rainhas. Sabendo dessas características básicas, podemos avançar. Existem algumas particularidades em personagens com função de liderança, e são coisas que você precisa tomar cuidado. Vou criar um exemplo para ficar mais fácil de entender para onde quero chegar. Em histórias que têm reis, geralmente tem tramas políticas. Mesmo que sejam mais simples, costumam ter alguns nobres problemáticos. É um padrão que geralmente acrescenta bem a trama. Vamos seguir o exemplo que é um rei honrado, mas não idiota. Esse rei é um personagem central da história, então ele precisa de fato agir como um rei. E aqui entra um ponto específico desse tipo de personagem. Ele precisa liderar. Não sei se você já teve experiência de liderar um grupo de pessoas, mas quem já teve sabe que costuma ser um desafio. Precisa lidar com desmotivação, precisa saber decidir, saber orientar, ser rígido quando necessário, saber lidar com irresponsabilidade, lidar com insubordinação, pessoas querendo tomar o seu lugar. E se você se atentar a esse tipo de coisa, a liderança desse rei ou rainha vai se tornar muito mais realista e convincente. E isso não vai ter em outro tipo de arquétipo. E são características que podem acontecer em qualquer outro tipo de liderança. Então imagine esse rei honesto em uma sala onde tem 4 conselheiros. Um está desmotivado com a sua posição, outro está fazendo coisas erradas, outro é meio rebelde, e o último quer tomar o lugar no trono. Como esse rei vai lidar com cada uma dessas situações? O autor poderia desenvolver todas essas partes, mas digamos que nesse exemplo, a história não é sobre tramas políticas, e esse rei vai morrer logo no início. Então ele precisa aparecer como um rei forte na primeira cena que aparecer e precisa deixar uma boa impressão para o leitor. E como o autor poderia deixar essa boa impressão? Uma boa forma é lidando com cada um desses problemas nos conselheiros. Motivando aquele que está desanimado, poderia revelar uma parte do seu plano para deixar a região mais próspera. Nisso, o conselheiro rebelde começa a questionar em como poderia fazer sem derrotar os inimigos que estão causando problemas. E o rei precisa responder à altura, dizendo que essa prosperidade vai deixar o reino inimigo em xeque, porque fecharia uma parceria comercial e tiraria a dependência desse outro reino. Mas aí o insubordinado acaba sendo desrespeitoso, diz que o rei é muito ingênuo se acha que vai dar certo. O rei, nessa hora, precisa ser mais enérgico, colocando esse conselheiro no lugar dele. Isso dizendo coisas firmes, mais corretas. Em algum momento ele precisaria corrigir os erros do outro conselheiro e deixar claro que não é bom para o conselheiro que quer tomar o lugar dele. Seria uma cena mais extensa e com bastante diálogo, mas revelaria muito sobre a postura desse rei. Suas posições refletem toda a sua personalidade, mas também como ele lida com as objeções para seus planos revela ainda mais sobre ele. Se atente a isso. No exemplo, esse rei não morreria em seguida, mas teria seu desenvolvimento mostrando outros lados da sua personalidade. Poderia mostrar dúvidas se tudo realmente vai melhorar ao lado da sua esposa, pode mostrar um lado mais carinhoso ou mais severo com o filho que está arrumando problema, pode mostrar seus resultados, e lembrando que mostrar não é necessariamente alguém dizer que ele fez tal coisa no passado. Mostre esse feito no tempo presente da história, faça ele provar que tem valor. Um rei ou rainha cruel não seria tão diferente, o que mudaria a forma que ele lidaria com cada situação, que precisa estar de acordo com essa personalidade. E sobre reis estrategistas, é outro ponto que você precisa se atentar. É comum que a maioria dos reis ou rainhas que estão no poder ter dado esse poder. Nesse caso, os herdeiros costumam ser preparados para o trono, então espera-se que eles tenham a melhor educação possível, não apenas em conhecimento, mas também na capacidade de lidar com problemas diplomáticos, estratégias políticas ou de guerra. Muito mais que alguém comum. Ele vive isso desde criança, escuta muitas coisas, naturalmente aprenderia
varia bastante coisa. Existem reis que são burros ou idiotas, está ok, mas não costumam ter muita graça. O ideal é que eles tenham algum nível de inteligência para conseguir se manter no trono, ou seria facilmente substituído. Criar personagens inteligentes é complicado, porque não basta dizer que ele é inteligente e tal, ele precisa mostrar com atitudes. Então faça ele ter momentos que provam essa sua inteligência. Pode ser em momentos que ele mostra que está por cima de tudo, que está um passo à frente, que deixou chegarem naquele ponto para armar uma armadilha. Deixe esse líder ter algum mérito em algum momento. Ele provavelmente foi formado ou pela educação privilegiada, ou por méritos de ter chegado ao trono. Não é qualquer idiota que consegue virar rei, e muito menos consegue durar muito tempo no trono sem ter méritos. Também se atente a isso. Justifique a posição que ele ocupa. Mostre que ele sabe o que está fazendo e é capaz de manter sua posição, mesmo que perca por algum motivo. Outro ponto importante é a capacidade de tomar decisões. É fundamental em qualquer líder, porque não faria sentido se não tivesse. Tome cuidado para não botar muitos líderes no mesmo grupo, a não ser que o objetivo seja criar conflito entre eles. Os personagens podem dar opiniões, discordar, mas na hora de traçar o plano, é bom que seja o líder, ou que ele delegar para isso. A liderança precisa ser merecida com boas decisões, ou ser questionada pelas decisões ruins. Aí depende do caminho que quer seguir. Evite colocar alguém muito inseguro como líder, pode ficar irritante. O líder precisa decidir rápido na maioria dos casos. Alguém inseguro pode passar a impressão para o leitor que ele é o líder só porque o autor quer, e isso é um problema. Como disse, lideranças precisam ser merecidas, ou logo serão substituídas. Se for um bom líder com um papel relevante, faça ele ter méritos nas decisões, faça ele traçar boas estratégias, mesmo que não sejam complexas, mas mostre ao leitor que ele sabe o que ele está fazendo, ou sabe onde quer chegar, mesmo que seja ordem simples como vai por tal caminho, ou você por outro, e por aí vai. E como última dica, temos os servos fiéis. Geralmente reis e rainhas possuem uma pessoa ou um grupo de pessoas que eles podem contar. Às vezes até acontece desse grupo tá aí o rei ou rainha de algum momento, mas costumam ser leais ao rei e ao reino até o fim. Aproveite isso. Reis e rainhas precisam de pessoas leais para dar suas ordens mais importantes, para discutir suas ideias, e assim o leitor pode conhecer melhor o que o personagem está pensando. Use essa interação para desenvolver esse personagem. Pode mostrar a verdadeira face ou ser um bom suporte quando tudo ficar bem complicado. Pode ser a figura de um conselheiro fiel, um general, um grupo de guerreiros especiais e assim vai. São dicas bem específicas para lideranças e podem ser adaptadas para qualquer outro tipo de posição de liderança. São detalhes, mas que podem fazer diferença na sua história. Crie bons personagens, use aquele processo que já falei em outros vídeos, mas também se atente às particularidades da posição que esse personagem ocupa. Um rei idiota pode se tornar um personagem fraco, porque acaba não justificando como ele permanece no trono na maioria dos casos. A mesma coisa serve para um general. Ninguém chega tão longe sem méritos. Ele precisa ser um inimigo forte ou aliado forte também. Tendo esse cuidado com o arquétipo do comandante, acredito que a sua história vai ganhar um bom personagem. Comente sugestões para os próximos tipos de arquétipos que podemos falar em mais detalhes. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Até a próxima!